boa noite. Para aqueles que já estão conosco, né? Com certeza, dentro de poucos instantes, teremos aí os nossos participantes neste dia tão especial, que é um dia em que nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Renata, boa noite. Aqueles que eu posso visualizar aqui, estou visualizando alguns de vocês. Vamos convidar aos que já estão conosco, estão participando, aqui leamos o Salmo de número 100, ok? O Salmo de número 100, um salmo que se refere ao ingresso ao templo. Nós não estamos no templo, né, de argamassa, de tijolos, templo físico. Na verdade, nós estamos diante do templo do Senhor, templo espiritual. Mas o Salmo número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Hoje, na parte da tarde, eu estava lendo um artigo científico sobre a possibilidade de a ciência provar a existência de Deus. O artigo é um artigo complicado, cheio de termos científicos, mas por mais que o autor do artigo quisesse justificar a sua postura de ateísta, porque a ciência não teria como comprovar, ao final do artigo, ele admitiu o seguinte: mas seja o que for, seja como for, seja o que for, seja como for, nós estamos diante de algo inexplicável, inatingível. Ao final das contas, ele acaba por admitir a existência de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Li um outro artigo, também hoje, sobre a questão da existência divina, a existência de Deus, e a declaração das religiões que creem em Deus, de que ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amor. E nesse artigo, um cientista dizia que Deus criou leis que ele próprio obedece, as suas próprias leis, e que a questão da escolha humana é que promove tudo de bom ou ruim que acontece com o homem. Isso é muito, muito difícil de argumentar, é muito polêmico, mas eu comentei com o presbítero Inácio hoje, o Salmo 30, o texto de Deuteronômio 32, 39, e Deus faz uma declaração: eu sou,
ninguém mais comigo. Eu mato, eu dou a vida, eu firo, eu saro, e não há ninguém que possa se livrar da minha mão. Eu determino e faço. E ao fim, nós estamos diante do único Deus que com soberania e poder, sabedoria infinita, faz aquilo que é de melhor para a glória dele e para o bem daqueles que o amam. E nós não podemos esquecer disso. É a esse Deus que nós estamos cultuando agora. O único Deus, não há outro. Não há teoria do Big Bang, apenas a vontade criadora de Deus. Não há nada que se possa questionar com respeito a ele. E ele agora que está nos ouvindo, está olhando para cada um de vocês, está recebendo este culto em adoração à sua pessoa santa e poderosa. Portanto, nós vamos orar neste momento, e quando nós estamos nesta projeção pelo Facebook, nós temos recurso para realizar uma interatividade, mas é um pouco complicado para nós. Nós acabamos orando e lendo a palavra sem a participação direta aqui dos irmãos, apenas em casa. Então me acompanhe em oração, ore comigo esta oração de adoração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Pai glorioso, eterno, sábio, amoroso, misericordioso, que tudo sabe, tudo pode. Nós nos dirigimos à Tua pessoa santíssima para dizer-te que estamos te oferecendo um culto verdadeiro que parte do nosso coração. Com certeza, devido às nossas limitações, este culto por nós mesmos, ele é imperfeito. Mas o Teu Espírito, que nos assiste e que nos guia, há de tornar este culto, e está realizando isso, em um culto perfeito. Está traduzindo diante do Teu trono de glória, ó Deus, aquilo que vai em nosso coração. Recebe, pois, o nosso culto, recebe a nossa adoração, sê propício a nós em todos os atos deste culto que te prestamos. Abre a nossa mente, nosso coração, ilumina-nos, Senhor, para que de cada parte deste culto nós possamos absorver aquilo que em Tua vontade santa Tu já determinaste para nós. Nós te oramos assim, certos da Tua bênção, certos de que assim Tu farás para a Tua glória e para o nosso bem e nossa edificação, no nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, o Salmo de número, voltando um pouquinho, 92, Salmo de número 92, versos de 1 a 5, o Salmo nos diz assim, espero que você já tenha aberto aí. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos, que profundos. Eu li ainda hoje, naquele mesmo artigo científico, o cientista dizia que nós ainda não recebemos a luminosidade da primeira luz criada, por causa da expansão.
sendo que a velocidade da luz é algo espantoso. E aquelas primeiras estrelas que foram criadas, a sua luminosidade ainda não chegou a nós por causa da expansão. Tamanha a grandeza, a grandiosidade do universo. E a teoria mais recente que existe sobre isto, não sei quantos gostam aí de consultar a ciência, astronomia, a teoria mais recente sobre o universo é que o universo não é um só. Existe o multiverso. Quem gosta de olhar aí desenho do Homem-Aranha vai saber o que eu estou falando no filme, aí, um filme do Homem-Aranha. Eles falam sobre multiverso. São vários universos. Mas se nós achamos que o universo já é algo gigantesco, inimaginável, agora nós temos que parar para pensar na possibilidade de um multiverso. Tentem ler alguma coisa sobre isso, vocês vão ficar espantados. Nós vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus Criador, seja do universo, que já é algo extraordinário, ou do multiverso. Vamos cantar em louvor a Ele o hino de número 145, porque este hino está totalmente de acordo com a nossa palavra que Deus já colocou em nosso coração, ok? E vocês vão perceber, guardem bem a letra desse hino, vocês vão perceber que está totalmente de acordo com aquela mensagem que o Senhor há de nos trazer pelo seu Espírito e nossa instrumentalidade, ok? Hino 145. Seguro estou, não tenho terror do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, pois em seu caminho sempre nos conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que por pertinaz me enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me
pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Que maravilha. Queridos, o Salmo de número 123, Salmo de número 123, tem como título em nossa Bíblia, lembrando aos irmãos sempre que esses títulos não são a palavra de Deus, são títulos dados pelos tradutores e compiladores dos textos. Salmo 123. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Quando o salmista se refere aqui ao servo e à serva, que ansiosamente esperam aquilo que vem das mãos dos seus senhores, isso se aplica a nós também. Nós ficamos assim, ficamos olhando, aguardando, esperando que o Senhor realize aquilo que Ele já determinou realizar em nosso benefício. Nós temos pedidos de oração, vários. Temos várias situações a serem colocadas, ok? Vou começar com o meu pedido de oração em favor do ministro do advogado geral da União, doutor André Mendonça, pastor presbiteriano, o ex-ministro da Justiça, e que eu soube hoje, através de algumas fontes, que ele está cotado para substituir o ministro Marco Aurélio. Teremos um pastor presbiteriano no Supremo Tribunal Federal. Vamos orar para que Deus nos abençoe, para que esse homem suba a essa posição e seja ali uma bênção naquela instituição, Supremo Tribunal Federal, né? E vamos orar também pelo reverendo Milton Ribeiro, o nosso ministro da Educação, também nosso pastor presbiteriano lá em São Paulo. Mas é claro que nós temos que orar também pelas outras autoridades. Não vamos orar só pelas autoridades que são nossos próximos, pastores da nossa igreja, não. Todos eles precisam da ação do Espírito em suas vidas, incluindo até mesmo o próprio presidente da República. Está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Não é? Essa oração, esta intercessão. Mas nós temos os irmãos que estão carecendo de nossas orações, porque estão
com comorbidades, estão enfermos. Nós louvamos a Deus porque o irmão Osanã está em casa, já participou da escola dominical hoje, que maravilha, aquele rosto alegre, festivo. Mas nós temos o diácono Ezequias, que está internado em estado que inspira muitos cuidados. A Vera, sua esposa, está também internada no mesmo hospital, mas com um quadro, diríamos assim, que está se mantendo, né? Sem agravamento, mas precisa das nossas orações. O irmão Milton também está partindo para um procedimento, né, que a gente chama na medicina, nos hospitais, de desmame. Esse desmame é a retirada de utensílios, aparelhos e alguma coisa mais que se usa, né, substituindo as funções normais de uma pessoa, e vai sendo retirado, né? Nós também vamos orar em favor do irmão Paulo Campos, da Eliséia, que graças a Deus estão se recuperando desta enfermidade. Também o diácono Júnior, sua esposa Carolina, sua filha Bruna, a Juliana também, né? Vamos orar pela Avanir, nossa irmã Avanir também, ok? Temos também, eu quero pedir que os irmãos continuem a orar por mim, por minha família, devido à perda que tivemos de nossa irmã tão querida, tão amada. E há outras pessoas enlutadas. Eu tenho recebido muitas informações de falecimentos de presbíteros, de irmãos da igreja, nossa igreja, pastores, ao redor do nosso Brasil. Vamos orar em favor dessas pessoas. Vamos também orar em favor da Maria Eduarda, né, da família, da Tailine. A Ritinha já passou para nós o pedido de oração em favor da Maria Eduarda e nós estamos orando, ok? Ontem aniversariou a nossa irmã Norma, hoje aniversaria a nossa irmã Gisele, né? Vamos orar, isso é Gisele Arleu. Vamos orar também pela irmã Gisele. Desculpem. A Gisele, filha de Rogéria, tá? Da nossa irmã Rogéria. Vamos orar também por ela e por seu filho, né? Filho da Rogéria, que se internou para uma cirurgia da vesícula. O presbítero Pimenta falou isso hoje pela manhã conosco, ok? O presbítero Boanerges pede oração por seu amigo Fabinho, que é irmão do Marcinho da Construção. Ele está internado na UPA com Covid e está com 50% dos pulmões comprometidos. O Fábio é a pessoa muito próxima a nós, muito amigo, pessoa muito querida, né? E da família do Boanerges também. Tivemos agora notícia recente, 19h35 mais ou menos, sobre a melhora da irmã Vera, que diminuiu um pouco o oxigênio que ela vinha recebendo, ok? O diácono Ezequias, como eu disse, permanece com o mesmo quadro. O Milton teve uma melhora, tá? Recebemos essa mensagem hoje ao meio-dia. Então são pedidos que nós temos aqui. Vamos também lembrar da Letícia, da Zeli, né? Estamos orando também em favor destas irmãs. Também estamos gratos a Deus pelo nascimento do Gael, né? Nasceu essa semana, o filho da irmã Leidiane. Não vamos esquecer disso. Aproveitando, vamos orar por nossas crianças também. A Catarina, né? E agora o Gael. E assim o filhinho da Ana Carla, a filhinha da Ana Carla. Né? Então vamos orar por esse povo, orar por nossas famílias. Vamos continuar orando ao Senhor para que Deus
oriente os cientistas para que descubram remédios eficazes para que nos livremos desta pandemia. Ok, irmãos? Nós vamos orar então. Acho que eu não esqueci de ninguém, né? Acho que estou aí. Parece que eu lembrei de todo mundo, pelo menos dos que estão listados aqui. Bom, vamos orar. Amantíssimo, eterno e glorioso Deus, Senhor sobre tudo e sobre todos, Criador dos céus e da terra, e que criou a mim e a todos os seres humanos, e que determinas o que cada um deve fazer, como viver. Senhor, Tu que nos compraste com o sangue do Cordeiro, Teu Filho Jesus, certamente quer o bem de todos aqueles que são seus. Assim é que Tu dizes em Tua palavra que tudo contribui para o bem daqueles que Te amam. Nós Te pedimos por essas pessoas. Rogamos a Deus que visites as famílias que estão passando por estes momentos difíceis. Há tantas pessoas na nossa igreja, fora da nossa igreja, parentes, amigos, e também as outras igrejas que nós conhecemos, não necessariamente as igrejas presbiterianas, mas as igrejas que professam o Teu nome com sinceridade. Há muita gente sofrendo, há muita gente enlutada, há muita gente com a vida por um fio no hospital, há muita gente chorando, muita gente clamando, muita gente sem emprego, há muita gente sem recursos, Senhor. Nós Te rogamos que visites a cada um, que dês conforto, esperança, fé, coloques isto nos corações que estão sofrendo. Rogamos, ó Deus, que continues a sustentar a Tua igreja para que ela cumpra o seu papel de sal e luz no mundo em que vivemos. Permita-nos, ó Deus, testemunhar da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, da redenção em Cristo Jesus, ressurreto para a Tua própria glória e para nosso benefício. Permite-nos, ó Deus, sermos obedientes à palavra do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Rogamos, ó Deus, que tenhas misericórdia da população mundial, das pessoas que estão passando fome. Assistimos recentemente documentários sobre países onde as pessoas estão sem nenhum recurso, nem mesmo de alimento. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Cuida da nossa cidade, cuida da nossa igreja, cuida do nosso estado, do nosso país. E cuida, Senhor, das autoridades para que se preocupem apenas, ou o mais possível, com a situação de dificuldade do país. E as ideologias sejam esquecidas, deixadas de lado, que o espírito de união seja derramado em nossa terra, em nosso país, e tenhamos vitória sobre vitória em todas essas situações. Nós Te oramos e rogamos mais uma vez, ser propício na vida de cada pessoa que nós citamos, e até algumas que nós esquecemos, mas Tu conheces. Pedimos isto em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu quero fazer uma leitura na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Paulo, nessa altura da carta escrita aos Coríntios, ele dá uma ênfase muito grande ao seu ministério
e ao ministério dos apóstolos e dos evangelistas que acompanhavam. Ele fala bastante sobre isso. Então, no capítulo 4, Paulo mostra aos coríntios que ele cumpriu o seu ministério, estava cumprindo o seu ministério com fidelidade. Certo? Então, do verso 7 ao verso número 15, eu não gosto de ler os textos resumidos. São 7 versos, 8 mais ou menos. Eu pretendo lê-los todos, para lermos o contexto também. Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele diz assim no verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, ou da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos para a glória de Deus. Ora, o verso de número 8 não é uma defesa ou não é uma declaração exclusiva que atinja exclusivamente a vida de Paulo, dos outros evangelistas, dos apóstolos, e nem dos discípulos, e nem mesmo a vida dos próprios coríntios, melhor dizendo. É uma palavra para todos nós. Recentemente, num estudo que nós fizemos, nós identificamos o que significava cada uma dessas palavras, dessas 4 palavras, na verdade 8, né? De tudo aquilo que se abate sobre o verdadeiro cristão. Por isso é que eu cantei aquele hino: seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Irmãos, todos nós somos frágeis, todos nós somos suscetíveis de momentos de dor, de angústia e de fragilidade em todos os níveis. Deus tem sido misericordioso conosco. Eu, que sou pastor, posso dar esse testemunho para os irmãos. Tudo isso que Paulo falou aqui, tudo isso, já aconteceu comigo e periodicamente acontece. Periodicamente acontece. A tribulação, perplexidade, perseguição e desamparo dos homens. Essas coisas nos trazem muita tristeza, nos fazem pensar bastante sobre a nossa missão aqui na Terra e a nossa função como igreja. Então, assim como o Espírito Santo falou ao meu coração que essa realidade na vida de Paulo, ela se aplica à minha vida, eu também entendo que se aplica à vida de todos vocês que estão me ouvindo, de toda a igreja
do Senhor Jesus. Ok? E eu coloquei um tema na nossa mensagem. Eu não pretendo me alongar muito, não. Tem gente que diz que minhas mensagens são muito longas. Mas não são. Elas são suficientes para sustentar aquilo que o Espírito coloca no meu coração e eu tenho que autenticar com a palavra. Longa foi a mensagem de Paulo, que durou a noite toda, e o Eutico acabou caindo e quebrando o pescoço. Então, como você não vai ouvir uma mensagem da noite inteira, e você não tem nada para fazer também, tem mais é que ficar quietinho aí, consultando e recebendo de Deus aquilo que o Senhor comunicar a você, tá bom? Mas eu não vou até meia-noite, não. Quero dar então o tema para você. Apesar de o tema estar gravado aí na live que será depois reproduzida para vocês. O tema é o título: a postura dos verdadeiros cristãos. Dizer que é cristão, que somos cristãos, é muito fácil. Qual é a sua religião? Sou cristão. Sabe o que eu assisti essa semana? Uma declaração num jornal aí de que 80% dos brasileiros, olha bem, 80% dos brasileiros, no censo de 2010, não foi recente não, 2010, se declarou cristão. E havia uma discussão sobre a influência dos cristãos evangélicos na política, então alguém lembrou isso. Mais de 80% dos brasileiros em 2010 se declararam cristãos. Irmãos, se isso fosse verdade, ou seja, se todos que se declararam fossem realmente cristãos, nós estávamos vivendo num paraíso. Mas não é verdade. Eu não estou sendo julgador, mas vocês sabem que não é verdade. Tem muita gente que se declara evangélico ou se declara cristão, mas não tem noção do que isso seja. E quando vem as provas, quando vem as dificuldades, ou a necessidade de testemunhar e provar o cristianismo, aí a coisa aperta. Semana que passou, numa das minhas lives, eu disse que a melhor coisa que poderia acontecer com a igreja hoje, a igreja do Senhor Jesus, seria perseguição. Seria o desafio e a prova fiel, os desafios que realmente revelam um cristão verdadeiro. Teve gente que não gostou, teve gente que ficou, meu pai, faz isso não. Mas eu vou repetir, a melhor coisa que poderia acontecer na igreja, com a igreja hoje, seria uma repetição do que aconteceu na igreja nascente. Mas eu não vou quebrar a lança com isso não, porque eu tenho certeza das coisas que eu falo. Então, qual seria a primeira postura dos verdadeiros cristãos, de acordo com o texto que nós lemos aqui? A primeira postura é: nós, os verdadeiros cristãos, não podemos nos espantar diante do inimigo. Ficar perplexo. Oh, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo, Senhor? Esta idolatria, meu Pai. O que é isso, Senhor? E essa situação política, Senhor? Estamos apavorados, perplexos, com muitas coisas que nós não concordamos. Porque às vezes a gente não concorda, mas não significa que está errado. Meu Deus, essa pandemia, esse problema na saúde, Senhor. Essa incredulidade, aquilo que aconteceu no carnaval, Senhor. E agora essa luta, essa briga sobre abrir e não abrir igreja, Senhor. Estamos perplexos, Senhor. Fica perplexo, não, irmão. Fica não.
Os verdadeiros cristãos não podem se espantar diante dessas coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sendo assim, nós temos que parar um pouco e pensar o seguinte: perseguições não devem nos espantar. Eu estou espantado porque estou sendo perseguido. Espantou porque é bobo. O verdadeiro cristão não se espanta, porque ele já tem que esperar isso. Ele tem que esperar que ele vai ser perseguido. É a Bíblia que diz, não sou eu. Aqueles que querem viver vida piedosa sofrerão perseguições. A Bíblia que está dizendo, não sou eu. Eu sou só um profeta que eu declaro que a Bíblia diz. Então, se eu sou um verdadeiro cristão, eu não tenho que ficar perplexo, espantado com as coisas que estão acontecendo. Eu olho para a política, eu olho para a sociedade, eu olho para os problemas sociais, eu olho para os desmandos morais da nossa sociedade, não só brasileira, mas fora do Brasil, e eu tenho aquela tentação de ficar perplexo e ficar exclamando: oh meu Deus, onde nós vamos parar? O que é isso, Senhor? Isso é o que Deus disse que ia acontecer no mundo. E que você não pode se espantar. Porque essa é a obra do inimigo. Ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Então não tem que ficar apavorado. Você não tem que ficar apavorado, espantado, porque nós somos alcançados pela pandemia, muitos até pela morte. E outros são entubados. Mas por que, Senhor? São seus filhos. Alguém fez um questionamento desse comigo. E o cabra é espírita. Muito amigo meu dele falou assim: rapaz, como é que a gente explica? Como é que vocês evangélicos explicam? Porque eles acham que tem explicação, né? A quantidade de pastores, irmãos das igrejas, sofrendo tanto, indo e tal. Eu falei assim: a explicação que eu te dou, meu amigo, é que Deus é soberano. Ele está fazendo alguma coisa muito sábia, eu só não sei o quê. Mas é sábio, e é bom para nós, que temos fé. Eu só não sei porquê e como, mas a Bíblia diz que é bom, então é bom. Nós não temos que espantar com o sofrimento. Nossos entes queridos, minha irmã veio a óbito agora. Ela não se espantou com o sofrimento, ela glorificou a Deus o tempo todo. E só sabia dizer: eu não vejo a hora de encontrar com Jesus. Não vejo a hora de encontrar com Jesus. Estou ansiosa demais para encontrar com Deus. Ela não se espantava. Quando ela recebeu a notícia de que ela estava com câncer, ela recebeu com a maior tranquilidade. Sabe por quê? Era uma cristã sincera. Sabia que todos nós estamos passivos de vivenciar todas essas coisas. Então não se espante não, meu irmão. Não se espante, minha irmã, com o que acontece, que muitas vezes vem sobre nós por obra do inimigo e com certeza com permissão divina. Não se apavore, não se assuste com o sofrimento físico seu, da sua família, sofrimento moral, espiritual. Não se espante com isso não. Você tem alguém na família que se desvia daqueles princípios morais que a gente vê exarados na palavra, se espanta: oh meu Deus, por que permitiu isso na minha família? Por que isso, Senhor? Estou espantado, isso não era para acontecer comigo. É mais ou menos como você falasse assim: tinha que acontecer com o outro. Eu sempre falo isso. Oh meu Deus, por que isto está acontecendo comigo? É como se você falasse: por que não está acontecendo com o outro, com o vizinho? E já teve muita gente que falou para mim: morrendo tanta gente boa, por que não morre? Por que não morre alguém envolvido em tal coisa? Por que não morre o bandido, não morre esse, não morre aquele? Né? E é possível que tenha gente até que diga: por que não morre o presidente, quem não gosta dele? Né? Por que não morre um ministro que eu não gosto? Por que não morre um vereador, um prefeito, tal, que eu não gosto? Um bandido, um assassino, mas morre gente boa. Por quê? Por quê? Esse espanto chega a ser pecado diante de Deus. Não se espante não.
Nós, verdadeiros cristãos, não podemos nos espantar, ficar perplexos diante dos ataques do inimigo, as perseguições, o sofrimento físico, moral, espiritual, os ataques do inimigo, muitas vezes impingido pelo inimigo, e eu repito, mas com permissão divina. Então você sempre vai estar confrontando o próprio Deus soberano, o único que tem poder, e que se ele quiser nada disso acontece, livra todo mundo. Ao final das contas, a gente joga a culpa, né, no inimigo, e ele é culpado mesmo, porque Deus permite que ele manifeste sua maldade, mas com permissão do Senhor. E o verdadeiro cristão não tem que se desesperar com isso. Olha o que está escrito aqui: em tudo, é um pronome abrangente, tudo. Em tudo somos atribulados, porém não somos angustiados. Em tudo ficamos perplexos, porém não desanimados. Essa perplexidade deve ser cautelosa. Por quê? Não pode desanimar você. Ok? Inclusive porque nós conhecemos muito bem as estratégias do inimigo. Nós conhecemos. Ele tenta tirar a nossa fé como ele fez com Jó. Estratégia do inimigo. Ele tenta destruir a nossa vida como ele fez com Davi. Ele tenta destruir a nossa vida como ele fez com Saulo, que perseguia a Jesus. E tantas outras. Ele tenta destruir a nossa vida como ele influenciou Pedro a negar a Jesus. Ele é astuto, ele é ardiloso. E nós conhecemos as suas estratégias. E se não conhecemos suficiente, vamos orar. Porque lá na primeira epístola de João, se não me falha a memória, capítulo 4, eu não programei para dizer isso, né, desse texto, mas de lá que nós temos o espírito do discernimento. Então peça a Deus o espírito do discernimento na sua vida, que é dado aos filhos de Deus, para você perceber o que é de Deus e o que não é. Se há uma coisa que acontece muito no nosso conselho, desde que eu estou aqui, em todos os conselhos que eu participei, a gente ora, a gente avalia as situações e a gente percebe claramente onde é que o inimigo está atacando. E a gente vai ali e ora e o Senhor restaura. Quantas pessoas passaram pela igreja que nós, os líderes, os presbíteros, comentamos uns com os outros: aí não vai dar boa coisa, por aí não vem boa coisa. Não é julgamento, isso é discernimento que Deus nos dá. Mas eu quero dizer para você que é um verdadeiro cristão, que a sua segunda postura, a primeira postura é não se espantar diante do inimigo. E ele está aí para isso. E as palavras de Deus dizem que a gente enfrentar tudo. Então não tem ficar falando: meu Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Não, para com isso. Uma palavra que eu falo muito, quem gosta muito quando eu falo isso é a irmã Rosa, esposa do Boanésio. Um dia isso acaba, espanta não. Um dia acaba. Nada é eterno aqui nesse mundo. Segunda postura é a seguinte: a primeira postura é não se espantar diante dessas coisas todas, que a Bíblia já fala sobre tudo isso. Segunda postura é não arrefecer na luta contra o inimigo. Eu gosto muito de citar a frase daquele hino assim: quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Quantos que corriam bem, de ti longe, agora vão. Meus irmãos, eu já vi tanta gente, mas tanta, não é uma nem duas não, tanta gente arrefecer na luta e claudicar. Se você não sabe o que é claudicar, dá uma olhada lá no dicionário. Eu não gosto de ficar explicando muito não. Capitular, claudicar, capitular, são palavras que cabem na vida da pessoa que se permite arrefecer no ânimo na luta contra o inimigo. Eu tenho lutando há muito tempo, eu não suporto mais, eu não aguento mais, a luta é muito grande, eu não aguento, Senhor. Isso é o mesmo que derrota. É o mesmo que você dizer: fui derrotado pelo diabo.
E se você é um cristão verdadeiro, você não pode arrefecer na luta contra o inimigo. A minha mãe, Deus confirmou no coração dela de que todos nós seríamos salvos, estaríamos na igreja. Eu e o meu irmão Jairo, vamos começar pelo meu pai. Meu pai bebia, fumava e jogava, passava as noites às vezes jogando. Ele jogava um tal de búzios e dominó e baralho, essas coisas tudo. Meu pai era violento. Meu pai agredia minha mãe. Meu pai agredia todos nós, com palavras e com porrete. Meu pai era um homem terrível, terrível. Um homem sério, um homem cuidador, cuidava da família, morria para cuidar da família, não deixava faltar nada. Quando não tinha alguma coisa era porque ninguém tinha também. Meu pai era terrível. Filho de uma mulher crente, batista, minha avó Maria, mas ele daquele jeito. A minha mãe, serva de Deus, convertida, como toda a família dela, com raras exceções, minha mãe sofreu muito, mas ela ficou firme numa promessa de que Deus lhe daria todos, marido, filhos, todos. Pois bem, ela lutou muito. Eu sou testemunha da luta da minha mãe e do testemunho dos meus irmãos sobre tudo que ela passou. O meu pai, com 60 e poucos anos, depois de 45 anos de casado, ele estava com 65, 67, casou novo, depois de 45 anos, a minha mãe orando todas as madrugadas por ele se converteu. O inimigo brigou com a minha mãe durante 45 anos. A minha mãe nunca arrefeceu. A minha mãe orou por mim. Minha mãe orava pelo Jairo. Uma vez a minha mãe me chamou para ir na igreja, eu saí xingando, brigando, bati o portão, quebrei um portão de ferro. Saí louco. Estava endemoniado, eu acho. Só podia, influenciado. Eu digo influenciado, não dominado pelo diabo, mas opresso. Naquele dia o Senhor me resgatou e eu aceitei a Cristo na igreja presbiteriana. Eu ia para um baile, desviei, entrei na igreja e naquele dia, terrível, no dia seguinte eu falei com a minha mãe, só na parte da tarde, falei, arruma minha roupa, minha camisa de seda, porque eu era meio bestão, eu gostava de roupa toda, me tomava banho de perfume, aí botei aquela roupa e tal, e falei, mãe, eu estou indo para a igreja, eu aceitei a Cristo. Pô, minha mãe quase morre de alegria. Depois foi o Jairo, meu irmão, levado pela Aparecida, sua esposa, que não era evangélica, mas passou a frequentar uma igreja, chamou ele disse, eu não vou, eu só te acompanho se você for na presbiteriana. Então vou. Foi, e meu irmão se converteu. O meu irmão mais velho, e minha mãe orando pelas madrugadas. Uma madrugada eu vim de um baile, encontrei minha mãe ajoelhada no chão da cozinha, clamando ao Senhor por minha vida, e eu estava vindo da farra. O meu irmão mais velho, uma semana antes de morrer, o Senhor o resgatou e ele se converteu num trabalho feito pela irmã Silvinha na casa dele. Ele não queria, mas nesse dia ele se converteu. Então prestem bem atenção. A minha mãe orou, e quando eu contei para minha mãe estava quase em coma. Eu disse para ela que meu irmão tinha se convertido, estava nos braços do Senhor, 20 ou poucos dias depois, antes, e ela morreu depois, um intervalo de quase um mês, mas antes dela morrer, eu disse para ela, e ela deu um sorriso e disse, eu sabia, Deus prometeu me dar todos vocês. E essa mulher orou durante décadas, nunca desistiu na luta contra a obra do inimigo na vida do meu pai, na minha vida, na vida do Jairo, na vida do meu irmão mais velho, Monclar. Não desiste não, irmão. Não arrefece o ânimo. Não arrefece o ânimo na luta contra o inimigo, não. Olhe para os seus
entes queridos, ore fervorosamente sobre aquelas situações que você percebe claramente que o inimigo levanta sobre você ou contra você. Não arrefeça na luta contra o inimigo. Deus tem propósitos para nós. Não arrefeça nos propósitos que Deus tem para você. Consulte o Senhor e não deixe que os ataques do inimigo influenciem os propósitos de Deus na sua vida. E mais ainda, os votos que você fez diante de Deus, os votos que você faz, não arrefeça no ânimo. Eu fiz um voto. Eu conheço tanta gente que fez votos sérios. Aliás, todo voto é sério. E não cumpriu e deixou que aquilo arrefecesse o ânimo dele. Pessoas que fizeram votos na profissão de fé. Pessoas que fizeram votos de sustentar a igreja. Pessoas que fizeram votos de viver uma vida mais santa, mais reta, diante de Deus. Mas pelas lutas e armadilhas do inimigo, tais pessoas claudicaram, tais pessoas arrefeceram o ânimo. Não pense esta pessoa que vai receber de Deus o louvor. Não vai. Então, muito cuidado. Agora, irmãos, por que nós não podemos arrefecer na luta contra o inimigo? Porque não importa o que ele faça, a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus ressurreto. Está garantida. Não tem como, não há como você duvidar disso. Mas quem arrefece em tudo isso, na luta, é porque deixa de crer no poder de Deus. O hino que nós cantamos: não posso duvidar deste amor leal. Um hino maravilhoso. Você reveja esse hino depois, terminarmos aqui. Seguro estou, não tenho temor do mal, diz o hino. O hino é uma síntese dessa palavra, dessa mensagem que estamos trazendo ao coração dos irmãos. Mas a terceira e última postura de um verdadeiro cristão é a seguinte: não podemos deixar que o inimigo nos iluda. Não podemos ser iludidos pelo inimigo. Não podemos. Porque ele nos provoca, ele nos ilude, nos forçando a lutar com armas erradas. As armas que nós temos são a oração, a leitura da palavra e uma vida, uma busca de vida santa, santidade de vida. Contra essas coisas não há poder que possa nos vencer. E não há como o inimigo nos iludir. Nós não podemos ser iludidos pelo inimigo, lutando de forma errada. Quando você luta de forma correta, você identifica o inimigo de pronto. A Bíblia diz que o diabo pode se apresentar até em forma de anjo de luz. Tenha muito cuidado com as coisas que com as coisas que lhe são oferecidas. Não é só Deus que nos oferece coisas boas. O diabo também. Olha o que ele fez com Eva no jardim do Éden. Ele fez o quê? Ele atentou contra a palavra de Deus. Ele disse para Eva que não era aquilo que Deus disse, mas era diferente. Quer dizer, torceu a palavra. Eva acreditou e ele iludiu a Eva. Eva, influenciada por Satanás, iludiu o seu esposo. E aí começou a miséria no mundo. A primeira miséria foi o homicídio de Caim matando seu irmão Abel, dentro de casa. A guerra do inimigo. Não seja iludido pelo inimigo. Quer ver uma coisa? Nossos inimigos não são os homens. Nossos inimigos não são as instituições. O inimigo que nós temos é Satanás, que trabalha as situações, trabalha a boca das pessoas. Vejam o que Jesus disse para Pedro: arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens.
O diabo vive criando ilusão em torno de nós. É aquele homem que é o melhor marido para você. É aquela mulher que é a melhor esposa para você. É aquele emprego que é o melhor emprego para você. É aquele fato, é isto, é aquilo. Você precisa parar e pensar o seguinte: eu não posso ser iludido. Eu tenho que me colocar diante de Deus e viver de acordo com aquilo que Ele me mostra. Ele me mostra. E nós somos iludidos por não termos olhos espirituais. Muitos de nós cristãos vivemos pela aparência. Uma coisa parece ser de tal forma, mas na verdade não é. Às vezes não é. Querem ver? Vou dar 3 exemplos aqui para vocês. Eu tenho um sobrinho que é sargento do Exército. Agora eu tenho outro sargento, outro sobrinho sargento, tem 2. Mas o primeiro sobrinho, ele lutou muito para ser sargento, para ingressar nas Forças Armadas. Ele lutou durante vários dias, semanas, porque o capitão ou tenente, não sei, que fazia um exame nele, dizia que ele estava reprovado. Ele dizia: o senhor está dizendo que eu estou reprovado, mas eu sei que eu não estou. Bom, você que sabe. Você... E ele ficava plantado na porta do quartel onde eu fui servir também, lá no quartel-general, lá no Graguatá. Ali fazia a seleção. Foi nesse quartel que eu servi uma parte da minha vida. E ele ficava ali. Quando o oficial passava, dizia: o que você está fazendo aí? Eu estou esperando o senhor me aprovar, porque o senhor disse que eu estou reprovado, mas eu não acredito. Eu tenho certeza que eu estou apto. Aí o oficial dizia: tá bom, fica aí. E ia embora. No dia seguinte, cedinho, o oficial chegava, estava meu sobrinho lá. O rapaz: o que você está fazendo aqui? Porque o senhor disse que eu estou reprovado, mas eu tenho certeza que não, que eu estou aprovado, que eu posso servir o meu país. Tá bom, problema seu. Passava o dia lá. Quando o homem um dia saiu novamente, falou assim: aquele rapaz está lá? Aí o soldado disse: tá. Chama ele aqui. Rapaz, que história é essa? Por que você está fazendo isso? Ele disse: porque eu tenho certeza que a resposta do Senhor não é a resposta que Deus me deu. O senhor pode teimar, mas se o senhor não me aprovar, eu vou ficar ali, eu morro ali, naquele portão, mas não saio dali. Eu tenho certeza que eu posso servir a minha pátria. Eu estou habilitado. Ele tinha sido policial militar. Aí eu não lembro se era tenente ou capitão, acho que era tenente. Virou-se, era médico, acho. Virou-se para ele e disse assim: olha só, vai embora, passa lá na sala tal e leva isso aqui. Você está aprovado. Eu estou impressionado com você. Se o exército tivesse homens como você, mais homens como você, as Forças Armadas seriam muito melhor do que são hoje. Aí meu sobrinho venceu. Ele não aceitou aquilo que estava diante dele, porque ele tinha a palavra de Deus, que seria assim. O meu outro sobrinho também, sargento, mesma coisa, foi reprovado, voltou atrás: não vou ser reprovado. E lutou e conseguiu a aprovação. O Diácono Júnior foi reprovado no correio. Ele disse: não, mas Deus me falou que eu estou aprovado, Deus me deu esse emprego, eu não acredito nisso. E ele lutou, entrou com processo, correu atrás e tal, médico particular. O correio não teve outro jeito senão aprová-lo. Olha, eu conheço tantos casos assim, tantos casos, de pessoas que não aceitaram aquilo que estava diante deles, porque tinham certeza que Deus havia preparado alguma coisa para eles. Quando aquele moço do profeta Eliseu ficou apavorado porque o exército inimigo tinha cercado eles, com milhares de soldados e carruagens e tudo, e ele lamentou: oh meu Senhor, e agora o que vamos fazer? E Eliseu, na maior calma, falou assim: meu filho, vem cá, quero fazer uma oração por você. E orou e disse assim: Senhor, abre os olhos desse moço. O diabo estava iludindo ele, não tinha nada daquilo. Assim como o inimigo busca iludir os filhos de Deus, nós não podemos
ser iludidos, nós temos que firmar nas promessas de Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus. É Ele. É em cima do que Ele declara, do que Ele fala, do que o Espírito nos convence realmente, uma vez que estamos habilitados pela palavra, pela oração, pela busca de vida santa. A nossa luta é essa, nossas armas são essas. E quando nós temos estas armas, Deus nos dá olhos espirituais, Deus nos dá espírito de discernimento, e a gente não vai lutar contra as pessoas. Eu vejo muitas pessoas sendo usadas pelo inimigo para nos aborrecer, nos chatear, não é? E fazer com que a gente perca a alegria, a paz, a tranquilidade. E muitos de nós, nos iludimos com isso e damos munição para o inimigo, munição para o diabo. O verdadeiro inimigo nosso é Satanás. E você não pode ser iludido por ele. Você tem que estar esperto, ser prudente como a serpente. Pode ser simples como as pombas. Nós não podemos lutar de forma errada. Não podemos lutar com armas erradas. Porque nossos olhos têm que ser espirituais. Nós temos que olhar as coisas e ver exatamente aquilo que é. Eu não sou fã de filmes de terror, esses troços de Drácula, essas coisas, eu não gosto de ver nada disso. Mas um dia eu estava assistindo um programa e comecei a zapear. Aí tinha um filme, uma série, não sei o que foi, chamada Grimm. O que é isso? São pessoas, são seres que assumem formas absurdas, formas, eu não sei dizer o que é aquilo, formas de animais, formas malignas. São pessoas normais, você olha para ela, você não consegue ver, normal. Mas existe um deles que tem o dom de saber e ver quem é quem na história. Então ele olha para uma pessoa, se a pessoa for daquela casta maligna, ele vê. Mas uma pessoa normal, não. Então ele não se ilude. O cara chega, mulheres, homens, até crianças, chegam assim, com aquela aparência linda, bonita, mas quando ele olha, ele descobre que é um monstro. Ele sabe, ele vê. Nós temos essa capacidade espiritual de, quando virmos uma situação acontecendo, podemos identificar, isso é uma obra maligna. Esse conselho não é um conselho de Deus. Esse convite não é de Deus. Essa beleza é uma beleza ilusória. Essa facilidade que foi me oferecida é ilusória. Eu tinha um camarada que eu trabalhei com ele, chamava-se Paul Bell. E um dia ele falou lá, tal, fez umas coisas, tal, num departamento de almoxarifado. Aí veio alguém para fazer o teste, olhou e tal, conferiu, pesquisou, não, tá tudo bem, vou embora. Aí eu fui atrás do cara e disse assim, escuta aqui, não tá tudo bem não. Mas como assim? Ele está dando desfalque na empresa. Mas como você tem certeza disso? Eu falei assim, tenho, absoluta. Vá lá no almoxarifado, de novo, pegue a ficha dos motores, veja onde eles foram aplicados e veja quantos foram comprados e tal. Aí dei umas dicas pro cara, era um auditor. O cara foi. Resultado, o homem já tinha roubado 5 motores. Um motor de Mercedes é algo caríssimo. Ele já tinha passado a mão em 5 motores. Como é que eu vi e o auditor não viu? Porque eu sabia, eu via, eu desconfiei das atitudes dele, as coisas que ele falava, as coisas que ele fazia, e aí eu fui pesquisar. Descobri aquilo, fiquei quieto, achei que o auditor ia descobrir. Não descobriu, eu era um dos responsáveis pelo almoxarifado e pela manutenção, e eu não ia passar por aquilo, senão depois eu é que seria condenado. A mesma coisa aconteceu com a minha esposa. Há muitos anos atrás, ela descobriu, ela viu, ela olhou e falou assim, aqui tem coisa errada. O patrão não acreditou, não aceitou, e ela disse, então eu quero demissão, vou embora.
Eu não vou ficar num lugar onde ninguém acredita em mim. Eu estou vendo que tem coisa errada aqui. Se o senhor não quer resolver, eu vou embora. Não sei se foi 2 dias depois, não sei. Foi um carro buscar a minha esposa em casa. Mas por quê? O patrão quer falar com você. E quando chegou lá, ele pediu perdão e disse: quando você foi embora, aquela coragem que você teve, eu voltei e fiz uma pesquisa, uma sindicância, e descobri que você estava errado. Como é que durante tantos anos ninguém viu isso? O Filho de Deus, ele tem o dom do discernimento. E ele sabe exatamente quem é inimigo e quem não é. E quem está por trás da pessoa que age de maneira errada. É a iluminação do Espírito Santo. Eu não abro mão disso. Essa é a verdadeira postura dos cristãos. Nós não podemos ser iludidos. Perseguição, perplexidade, tribulação, não é? Tribulação, perplexidade, perseguição, desamparo, nada disso destrói a gente. São coisas ilusórias. O inimigo usando pessoas, usando instituições, situações. Nossos olhos são espirituais. E Jesus fala em João 17, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Uma vez um cabra falou assim: vocês evangélicos são muito soberbos. Falei: por quê? Vocês se acham. Dizem que vocês estão salvos, que vocês isso e aquilo. Falei: mas estão mesmo. Se você acha que essa declaração minha é soberba, que seja. Mas eu estou salvo. Eu vou para a eternidade. E tem mais. Eu tenho o Espírito de Deus em minha vida que me ilumina, me dá discernimento. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Porque eu estou nesse mundo, mas eu não sou daqui não, meu amigo. Você está muito iludido. E todo cristão precisa entender isso. E buscar isso através da oração, da leitura da palavra, da meditação, da luta por uma vida santa, pela obediência à palavra de Deus. Como eu falei hoje de manhã, como é que você pode dizer que você crê na ressurreição se você não acredita no ressurreto e não obedece ao ressurreto quando ele é assunto aos céus e diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou indo, mas vou voltar. E enquanto isso, vocês têm que pregar. Aí você diz que crê nisso, mas não obedece. Como é que você vai dizer que... Não pode, irmão. Não pode. A postura do verdadeiro cristão é a seguinte: não podemos, não devemos nos espantar diante dessas coisas que estão acontecendo. A Bíblia já profetizou isso. Nós temos que orar e buscar fazer a nossa parte, que é a evangelização desse mundo. Nós não podemos arrefecer na luta contra o inimigo. Não interessa. Já estou orando, estou lutando há tantos anos, lutando. Continua. Continua lutando. Faça como o povo de Israel, que lutou 400 anos no Egito. Se bem que você não vai viver 400 anos. Mas 40 anos no deserto. Faça como José, que orou durante 13 anos e não abriu mão da sua fé. Não arrefeceu. Faça isso. Um dia o Senhor vai lhe abençoar. Vai mostrar, seja 2 dias, 1 ano, 1 mês, 10 anos, 20 anos, 40 anos, não interessa. Um dia, o Senhor vai autenticar diante de toda a potestade: este é meu servo, em quem eu me comprazo. E vai chegar diante do inimigo abusado que foi diante de Deus para confrontar nosso irmão Jó. Vai lá. Você está vendo meu servo Jó? Um homem abençoado? Vai lá, tenta. Jó não se espantou. Não espantou, não. Jó não arrefeceu no seu ânimo na luta. E Jó não foi iludido pelo que estava acontecendo com ele. Ele sabia que Deus estava sobre tudo. E Deus o honrou de forma extraordinária. Meu irmão, não acredite em tudo que você vê ou você ouve. Não deixe o inimigo tirar o seu ânimo. Muitas vezes eu já tive vontade de parar de alguma coisa, de lutar, mas sempre renovado pela fé na palavra, pela fé dada pelo Espírito Santo. Eu estou aqui e espero continuar até o dia da minha morte ou da vinda de Cristo, não me espantando, lutando de forma correta, não arrefecendo, continuando e com visão espiritual para discernir entre o que é do inimigo e o que não é, o que é de Deus e o que não é. Nós temos esta obrigação. Só conseguimos isto com a leitura da palavra constante,
com uma vida de oração, com o cumprimento dos nossos votos, com a obediência o mais possível das determinações do Senhor Jesus, está lá em Mateus 18, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para ensinar você tem que aprender, tem que praticar, para depois ensinar. Como disse Esdras no capítulo 7, verso 10. E Esdras dispôs o coração a aprender a palavra, consultar a palavra, pesquisar a palavra, ensinar a palavra e viver a palavra. Faça como Esdras. Aí você não vai ser iludido nunca. Você vai ser ameaçado, mas você nunca vai capitular. Nunca. Você vai ser confrontado com coisas terríveis, como essa pandemia, mas você nunca vai se espantar. Você vai ter certeza de que o Senhor está sobre todas as coisas. Então, meu irmão, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: eu não sei o que é que você está passando agora na sua vida, em termos morais, em termos espirituais, em termos eclesiásticos, tá? Em termos físicos, materiais. Eu não sei o que está passando. Eu só sei de uma coisa, que você precisa abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, e dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Em tudo somos perseguidos, porém não desamparados. Podemos até ser abatidos, mas não destruídos, para a glória de Deus. Não se esqueça. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 especificamente. E Deus assim nos abençoe. Amém, queridos? E a nossa certeza de tudo isso está no Senhor Jesus, que na madrugada de um domingo ressurgiu e vive até hoje ao lado do Pai e há de nos levar para junto dele. Ok? Bom, eu quero lembrar aos irmãos que na terça-feira temos a nossa reunião de oração às 17 horas, ok? Quero lembrar aos irmãos que na quarta-feira, às 2 horas da tarde, temos a reunião da SAF, ok? Quero lembrar que na quinta-feira, às 19h30, nós temos o estudo bíblico aqui nessa plataforma, Facebook, ok? E no domingo, às 9 horas da manhã, escola dominical, e à noite, novamente, o culto público, ok? Através dessa plataforma. Agora eu quero pedir uma coisa a você que está me ouvindo, ok? Você que está me ouvindo aí. Você pega o link de terça-feira, repassa para pessoas conhecidas, amigos, parentes. Você pega o link da escola dominical, do 9 horas da manhã, domingo, e passa também para as pessoas que você conhece, convide para participar, e diga: basta apertar nesse link que você vai participar, e a pessoa se apresenta lá. E quanto ao Facebook, tanto hoje como na quinta-feira, né, apesar de muita gente consultar, faça o convite também. Olha, entra na Igreja Presbiteriana de Maricá, às 19h30, participe conosco, será uma bênção, não é? A Rosane Pinheiro Alves está nos assistindo. Deixa eu me perguntar aqui, a Rosane é a mãe do Alexandre, hein? Se for, dá um ok aí para mim, tá? Por favor. O nosso irmão Gerson Amaral, tá longe o Gerson, hein? Tá lá em Tocantins, na divisa. Luiz Guimarães, não é isso? Luiz Guimarães. Um dia eu vou lá, Gerson. A nossa irmã lá de Duque de Caxias, de São João de Meriti, a Helena. Oi, Helena, tudo bem? Nós vamos orar por sua família, viu? Você perdeu um primo nesse final de semana. Nós vamos orar por você. Vamos orar agora também, ok? E a todos os outros irmãos e amigos que estão conosco, nós agradecemos e vamos rogar ao Senhor que nos abençoe,
a todos nós. E a Páscoa termina hoje, né? Mas o espírito de adoração em nós continua, porque aquele que ressurgiu e vive é o nosso Senhor, e nós não podemos lembrar dele só na Páscoa, é todos os dias, porque todo dia eu me despeço das pessoas desejando Feliz Natal. E o que é o Natal? É o natalício de Jesus. Eu desejo que ele esteja nascendo no nosso coração sempre e sempre. Obrigado, Rosane, pela sua resposta aí. A Rosane a Rosane Alves está, inclusive temos orado por você, tá, Rosane? Sei que você está enferma e que o seu filho é um moço maravilhoso e meu sobrinho. Não é por isso, não é porque ele já é maravilhoso de qualquer jeito, mas sendo meu sobrinho é mais maravilhoso ainda, viu, Alexandre? Deus o abençoe. Rosane, vamos continuar orando por você, tá bom? Helena, estou vendo aqui o seu recado, vamos orar por você. Vamos orar então para encerrar este nosso culto. E o Alexandre, Rosane, ele disse que você sempre assiste as minhas lives. Obrigado, viu? Espero que Deus te abençoe muito. Estou com saudade de vocês. Ah, ok. Deu aí o amém, muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nesse momento queremos te pedir, Senhor, que tu estejas com a Rosane, abençoando a vida desta tua serva fiel, que sabe honrar o Evangelho, cuida da vida dela, trata com a sua enfermidade, abençoa o seu filho que cuida tão bem da sua mãe, é um exemplo de filho, cuida dele também, dá forças, orientação, e que ele continue a ser um menino abençoado como ele é até o dia de hoje. Também, ó Deus, rogamos que o Senhor esteja abençoando a família da tua serva Helena. Abençoe-a, Senhor, pela perda, e conforte seu coração pela perda do seu primo. Conforte toda a família, Senhor, e permita-nos, em breve, estar juntos novamente, porque esse é o nosso desejo, o grande desejo do nosso coração, não só com a Helena, mas com todos aqueles que nós amamos. Fica conosco, dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso e refrigério. Sara nossas enfermidades físicas, morais e espirituais para a tua honra e tua glória, para a nossa edificação. E agora, irmãos, recebamos a bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos, e assim Deus os abençoe. Eu gostaria de ficar aqui a noite toda conversando e falando sobre as belezas do Evangelho. É algo extraordinário, não é? Mas nós temos outras coisas para fazer. Mas quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão conosco. Gerson, um abraço na Fabíola, nas crianças, né? E eu prometo a você que assim que tudo isso terminar, Deus me conservando a vida, eu vou lá em Luiz Guimarães. Tá bom? Eu prometo isso a você, diante de Deus. E ao mesmo tempo peço a Deus que me dê condições para isso, né? Porque se Ele não der, eu não vou poder ir. Tá bom? Ok. Um abraço, queridos.